Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você que acompanha o Arco 43 Podcast, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo e cole conosco, porque o tema hoje é sobre esclarecimentos. Vamos entender algumas coisas. Sobre o quê? Sobre o PNLD 2026. Você já está sabendo das mudanças que vem aí no PNLD 2026 e 2027? Talvez, professor, professora, o termo pareça um pouco distante. Inclusive porque nos últimos tempos ficou um pouco distante mesmo a discussão da sala dos professores. Então é legal trazer novamente esse tema para a baila aqui. Por quê? O PNLD impacta diretamente no nosso dia a dia como professor, professora, gestores e, claro, como estudantes da educação infantil e dos anos iniciais neste momento do PNLD, certo? Vamos começar esse papo então. Para quem não sabe, o PNLD é o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, e é uma das principais formas assim de política pública para a distribuição de materiais pedagógicos, para chegar o material nas pessoas no Brasil inteiro, nesse Brasil gigante, nos estudantes. E, gente, material pedagógico é muito importante, tá? Chegar um livro ali, um caderno, uma forma para a pessoa poder escrever, uma figura para ver, muito importante. Porque às vezes você está numa realidade de capital, né? Você tem aí uma TV, um data show, né? Data show entrega a idade, eu ouvi falar esses dias. Um projetor, alguma coisa desse tipo, e você fala, nossa, tenho esse material aqui ao acesso. Mas existem muitos lugares no Brasil onde o principal apoio é o material didático, além de ser uma forma também de reciclagem do conhecimento do professor, de atualização também para o professor. Então, o material didático ele é muito importante, esse material pedagógico de apoio. E nos próximos editais do PNLD tem algumas novidades muito importantes. Certo, Regiane? Tá pronta para esse papinho? Tava mutada, olha só, você Tava sim. falando. Pronto, a gente nunca está, né? Mas durante aqui o episódio a gente vai aí desenrolando o que a gente sabe que são pontos principais, não é, Keller? Acho que você já destaca muito bem a questão do quanto que é importante o PNLD no Brasil, para quem não sabe, a gente não tinha, não é? Não tinha. Então, na época de Regiane, que você fala, quando a Regiane era criança, pequenininha, não tinha, é? A gente tinha que comprar nossos livros, o que não é uma coisa fácil. Por isso que eu acho que acho não, tenho certeza que o PNLD ele é um divisor de águas na educação no Brasil, um divisor de águas. Você fala, Regiane, resolveu todos os problemas da educação, mas não, né? Porque a gente ainda tem muitos desafios pela frente, mas que a gente pode dizer que houve uma mudança gigantesca na questão da democratização, não é? E o acesso, porque muitas pessoas não tinham, Kelly. Então é Sim. importante a gente falar de uma época onde, de um ano para o outro, às vezes você tinha que pegar, muitas pessoas pegavam livros e ficavam apagando, sabe, para poder reutilizar. Né? É No verdade. ano que estava ali matriculado, eu sempre faço destaque nessa fala, Kelly, porque parece que é uma coisa pequena, mas para as pessoas que, né, não têm dinheiro, vamos falar a verdade, né? Isso foi magnífico. Né? E falo da Regiane pequena, que apagava, sim, livros para poder estudar, porque não tinha condições de comprar. Então, divisor Perfeito. de águas e, né, uma política pública que a gente tem que exaltar o tempo inteiro. Perfeito, Rei. Eu tive esse momento também, sabe? Eu me lembro que quando eu comecei a entrar no ensino fundamental, agora eu não vou lembrar exatamente, mas foi nos anos finais. Eu recebi o livro didático do meu primo, porque tinha uma coisa, tipo assim, a escola orientou comprar esse aqui e se servir como apoio. E aí, bom, a gente não tinha dinheiro, né? O que que tinha acontecido? Meus pais tinham auxiliado minha tia com meu primo a comprar algum dos materiais. E aí meu primo utilizou, e aí foi para mim. Né? E aí vai passando, ia passando de mão em mão algum material. Às vezes tinha escola que sobrava algum, às vezes recebia alguma doação. E era um material, gente, que, de novo, nem sempre estava atualizado com os conteúdos. Às vezes era um material um pouco mais antigo. Às vezes era o professor com mimeógrafo fazendo cópia de algumas partes. Para quem não Verdade. sabe, o mimeógrafo é uma
ferramenta ancestral dos nossos antepassados que envolvia álcool, tinta e transferir um conteúdo de uma página para outra ali, como se fosse uma Xerox primordial, né? Então, era bem complicado. O PNL dele ajuda muito nessa ideia da democratização do acesso a esses recursos pedagógicos que são de qualidade, tá? Porque é importante lembrar que não sou eu. Keller acordou de manhã, fez um livro, falou: Isso aqui é um livro didático, toma o PNLD. Não é assim. Tem alguns critérios que são rigorosos para seleção de obras, são bem rigorosos. Então, vai tanto equipar a sala de aula, o PNLD, né, trazendo esse material colorido, material atualizado, como ele também ajuda a elevar também o padrão de qualidade do próprio mercado editorial, pedagógico, que ajuda em Perfeito. todos os segmentos da educação, sabe? Porque eu já vi gente falando assim: "Ah, mas é para escola pública, né? A escola particular". Não, porque quando você leva o nível da escola pública, você leva o nível da escola como um todo. A Com escola certeza. particular, as redes privadas e todas as outras, elas também vão falar: não, a gente não pode ficar atrás. Tem que estar ali pau a pau, a gente tem que fazer o possível, né, para chegar na excelência. Então, isso melhora Perfeito. a educação como um todo. É importante para a galera entender como que esse PNLD, como que esse programa, ele impacta muito esse cotidiano escolar, certo? Certíssimo, Keller. E podemos dizer que muitos livros que estão na rede pública estão na rede privada. Ah, com certeza estão. São. Muitos, né? Porque eu acho que você coloca muito bem. Quando você, né, começa essa competição, porque existem critérios para você, né, ser escolhido para ser um livro do PNLD. Então, esses critérios eles estão ficando cada vez melhores, vamos dizer assim. Né? Uhum. Então, são só livros bons que a gente encontra no PNLD. Né? De verdade, a gente encontra material muito bom. Né? E a gente tem que lembrar também, Kelly, que não é um material só para a criança, só para o estudante, material para os professores. Esse Sim. apoio, né, pedagógico que a gente tem em cada livro que você escolhe, vem um apoio. Aliás, agora, já falando um pouquinho de mudança aí, é importante a gente falar que foi dada muita ênfase nesse apoio pedagógico, tá? Porque né, na hora dos critérios ali, esse apoio que vem para o apoio metodológico, se eu não me engano, eles deram este nome. E aí tem que estar muito bem organizadinho, né? Você Uhum. fala, Regiane, um passo a passo? Sim, um passo a passo. Porque, né, não adianta você ter só o livro, você precisa que este professor também tenha este material, porque aí ele vai automaticamente se formando. É uma formação, não é? Perfeito, é um processo de atualização do professor também, de entender Exato. como funciona. E eu posso falar pelos materiais da Editora do Brasil, que eu tenho o prazer de acompanhar bastante, né? São os materiais que eu utilizo, por exemplo, na escola pública que eu trabalho. Na escola eu tenho uma preferência por trabalhar com esses materiais, até pelo acesso, né? Que eu acho que é muito bacana. Tem vídeo conversando, tem coisa no YouTube que a gente sempre faz uma entrevista com os autores e por aí vai. Tem muito material bacana. E é um cenário assim de excelência e compromisso que os materiais da editora estão colocados, né? Os materiais da editora do Brasil, além de participar do processo, tá lá como parceiro de educação, o material direcionado ao professor é uma coisa que eu acho incrível, porque eu sinto muito como se fosse um diálogo comigo. Sabe, eu pego ali para dar uma olhada e falo, pô, bacana, olha só, tem áreas aqui onde eu não consegui explorar, tem áreas aqui que eu acho que é muito legal para entender. Então, principalmente para professores novos, a gente sabe quando a gente fala da rede estadual, de todos os lugares. Mas na nossa realidade aqui em São Paulo, você tem uma rotatividade grande de professor. Tem muito professor entrando, tem muito professor saindo, né? E você precisa ter uma certa qualidade e uma forma de equiparar, né, os conteúdos educacionais, para a gente ter certeza que o que está sendo ensinado na cidade A também está sendo trabalhado lá na cidade B. E os materiais didáticos são uma referência muito boa para isso, muito boa. E é importante E lembrar também que agora, em 2026, nós teremos o PNLD da educação infantil. Então, o PNLD 2026 é para educação infantil. E tem algumas mudanças, como, por exemplo, o foco na primeira infância, e uma coisa que eu gostei muito, que eu sei que quando eu vi isso aqui, eu falei, a Regiane vai pirar nisso. Que é essa ideia de valorizar o brincar também, é uma coisa muito forte que a gente fala aqui muitas vezes quando falamos sobre educação infantil, e também já está presente ali a discussão sobre diversidade e inclusão, que é algo muito forte. Você chegou a acompanhar, Rê, essas sim, mudanças? Keller,
né, só emendando um pouquinho aí, Claro. voltando um pouquinho no que você havia falado, que você acabou de falar, na verdade, a Editora do Brasil, né, para quem utiliza os livros, eh, já utilizei muito, a minha escola também, né, na última escolha nós escolhemos, e não aquela coisa de você falar, porque é a Editora do Brasil, são livros também, que é importante a gente lembrar, que eles estão bem casadinhos com o currículo do Estado. Ah, é perfeito, é verdade. Isso, e antes da gente ter toda essa preocupação com a questão digital, eu utilizei, né, eu posso falar, CDs que vinham junto com o livro, tá? Tinha ali o CDzinho que você colocava e tinha ali toda a programação, como que você ia trabalhar, enfim, não é de agora essa preocupação da Editora do Brasil. Posso falar porque esses dias achei um dos CDzinhos guardado nas minhas coisas, e eu falei, olha isso, né? Se eu não me engano, da coleção Bem Me Quer. Olha isso. Eu tava e guardei, né? Porque tem coisa que você fala é relíquia, fica aqui guardadinho. Você falando da questão da educação infantil, que ali é importante a gente destacar, que a primeira vez, né, que acontece o da educação infantil é em 2017, ou seja, é o segundo ciclo que a gente vai ter agora, Que bacana. voltado para essa etapa, não é? A educação infantil, e o que a gente olha da educação infantil, lembrando, educação infantil de 0 a 5 anos, e aí você tem ali de 0 a 3 creche, e de 4 a 5 a pré-escola, não é? Então, toda essa organização e critérios para a escolha desses livros é pensando justamente nessa etapa. E olha que não é uma etapa fácil, porque Isso. né, falei, fiz questão de falar, porque se a gente pega de 0 a 3 anos, você tem ali uma série de mudanças que ocorrem. Então, esse material realmente tem que ser um material, não é que seja realmente organizado para essa faixa. E aí você vai ter ali os literários e os informativos. Né? São duas etapas que você tem tanto para a parte da creche de 0 a 3, como a de 4 a 5, que é da pré-escola. E aí, olhando para tudo isso, muito aliado à BNCC, e aí eu puxo o saco da BNCC para a educação infantil, não tem como, né? Quando você pega todos os campos de experiência, tudo que tem. Então, todo o material tem que estar organizado pensando nisso. E uma outra coisa que a gente destaca tanto para a educação infantil quanto para os anos iniciais, que nessa, né, escolha você tem ali um critério da acessibilidade, é isso, né? Isso. É, que é uma coisa que você fala, Regiane, já não tinha como um critério importante para essa escolha, né? Então é legal a gente olhar para isso, né? Os alunos que precisam, os alunos com Sim, deficiência, eles precisam de materiais específicos, né? sim. Não adianta a gente falar que vai fazer adaptações na escola, que no dia a dia você faz, mas se você tiver algo que já está mais ou menos organizado ou pronto, vai ficar muito mais fácil, e é um direito destas crianças, não é? Terem um material que seja acessível. Perfeito. E é um material, gente, que tá ficando muito bonito a proposta, né? Novamente, falando pelos materiais da Editora do Brasil, assim, você vai ver uma presença muito grande. Primeiro, de uma linguagem visual muito agradável, porque é para criança. Tem que ser gostoso pro olho. Lúdico. Você tem que olhar, criança tem que olhar e tem que abrir uma cor, um mundo, sabe? O material ele é diferente mesmo nesse sentido, porque tem que brilhar o olho. É para criança. Tem toda uma discussão de musicalidade, a ludicidade, né, a questão lúdica ali tá muito, muito legal, o que deixa uma sala de aula mais dinâmica, até para o professor que tá meio distante dessa coisa do brincar ou não sabe como resgatar, tá muito bem orientado, tem uma discussão muito legal ali, e esse ponto da inclusão, né, e da diversidade é algo que tá muito bacana. Eu vou explicar por quê. Já aconteceu mais de uma vez, a escola que eu trabalho, ela é uma escola muito privilegiada no sentido que ela tem os três segmentos, né? A gente tem ali anos iniciais, nós temos anos finais e nós temos o ensino médio à noite, anos iniciais à tarde e anos finais de manhã, na escola estadual que eu trabalho. A escola particular também, mas no sentido agora, o principal é a estadual. E ali tem umas coisas muito, muito interessantes. Eu me lembro de um material, alguns anos atrás, que eu nem sei se esse material existe ainda e também não cabe a falar,
Mas durante a leitura do material era um material muito legal. Eu nunca tinha me atentado para uma questão. Os personagens que estavam representados não eram tão diversos quanto a escola é. Sabe, assim, os personagens, as formas como você se visualiza, a quem tá ali presente. Então, é algo que às vezes passa em branco pra gente, mesmo nós não nos identificando com os materiais, passa em branco porque você vai falar, ah, vamos aí, né? Tá aqui o estudo, esse é o material e tá tudo bem. Agora, quando você pega um material onde você tá representado, é muito legal. A cara da criança é uma coisa fantástica. Ela se vê, e aí eles falam: olha, esse aqui é o João, esse aqui Uhum. é a Maria, esse aqui não sei o quê. Eles já se conversam entre eles e você tem ali um dinamismo maior para a sala de aula. Então é sempre importante lembrar que tendo essa discussão é algo muito legal. Então o trabalho está muito primoroso em linguagem visual, a ideia de trabalhar com música, musicalidade, tá, gente? Porque música não vou ensinar teoria musical para criança. Você vai aproximar ela da ideia da música, das cantigas, né, do som tem uma dinâmica que ela é sensorial, né? Que ela é investigativa nas coisas que você está fazendo. Isso é muito bacana também. É um material que está muito bonito. E olha aqui de novo, eu estou falando como alguém que conhece um pouquinho, mas que também está de fora, porque não é a área que eu trabalho diretamente. Quem é da área acha incrível ter esse apoio, né? Keller, você falou uma coisa que é fundamental, eles precisam se sentir representados, né? Uhum. Tem que ter identidade. Tem um vídeo que eu acho que eu já até indiquei num dos episódios do Arco, que é muito interessante, ele é de 2000, nossa, ele é antiguinho. Enfim, depois eu lembro, mas ele fala, a menininha que vai narrando, e ela fala, na época do meu avô, a escola era assim. Aí aparece um monte de heróis, aqueles heróis que a gente teve que aprender, mas que para a gente não tinha muito significado. Heróis da É. República, heróis da Independência, E tinha muito depois material assim. é muito. E aí depois ela fala: mas eu quero uma escola onde tem a Carolina de Jesus, onde tem. E ela começa a falar: gente, sabe? É isso. É a gente olhar para um material onde você se identifique, tenha identidade. Porque Ah, isso é senão a muito gente. bacana. Por que que era tão difícil na época da escola, há 30, 40 anos atrás? Porque a gente não se identificava. Não era pensado um material para aquela faixa etária. Era uma coisa muito, como é que se diz? É isso aqui, tem que aprender isso e acabou. E não Uhum. é assim. É que nem a escola. Se você não se identifica com aquele lugar, você não se sente parte daquilo. A É. mesma coisa é o livro, né? E a gente estava falando aqui, Keller, e realmente o que eles pontuam bastante a questão deste apoio aos professores, né? Tanto para os anos iniciais quanto para a educação infantil, a gente vê o tempo inteiro falando dessa questão do livro do aluno. Aliás, né? Olhar se a gente vai ter aí sempre teve, mas parece que a gente tem o consumível e os não consumíveis, que também, né, vai poder ficar ali, enfim, consumível ele leva embora e a gente vai ter alguns que vai ser reutilizado, enfim, mas não é reutilizado. É que, na verdade, você tem o que escreve e provavelmente vai vir material que vai poder ser usado em outros anos. Uma coisa que a gente olhando para os critérios ali, a gente percebe que também está bem forte. E voltando um pouquinho, Keller estava falando da questão da educação infantil, e quanto que é interessante a gente olhar quando eles colocam nesse livro que tem o literário e o informativo, se a gente for pensar na questão deles terem, né, 3 aninhos, 4 aninhos, e ali vai ter tirinha, vai ter, né, entende o quanto que eles vão ter acesso? Aí você fala, Regiane, mas a educação infantil é para eles já ficarem, como é que fala? Semi-prontos para o ensino fundamental? De jeito nenhum. Na verdade, um dos pontos para todo esse material, um dos critérios, é você valorizar a infância, né? A faixa etária. Então, porque pensa, se ele escuta uma história todos os dias, se ele vê lá uma tirinha, se a gente. Uma lenda, ele não vai precisar estar sabendo escrever quando ele chegar lá no primeiro aninho. O que ele vai ter de repertório Vai de um ser monte de. gigante. Exato.
Exato. O quanto que, né? Se a gente pensa ali nos campos de experiências que está na BNCC, as brincadeiras, Uhum. tudo que ele precisa passar. E vamos falar também, Keller, que quando a gente vê os critérios dos materiais do PNLD, eles também batem bastante na tecla das coisas locais, de não se esquecer do que é local, porque a gente está falando do Brasil, não é? Então, há brincadeiras que tem um nome aqui, e lá no Nordeste tem outro nome, Exato. né? Lá na região Norte tem outro. Então, isso também é importante, porque é o que eu estou falando. Aí você faz uma comparação do que era antes, muita gente via coisa que nem sabia o que era, né? Uhum. Porque se valorizava os pontos centrais, né, do Brasil para se fazer material. É verdade. Isso que você falou Rê, é muito bacana, porque entende o seguinte, gente, só para dar uma sintetizada nesse PNLD de 2026 aqui, para você entender, que é o da educação infantil. É aquela ideia de um livro didático para a educação infantil, aquele livro clássico, né? Livro didático, livrão, sem graça, não é isso mais. Agora a ideia é que seja um Entendi. material para interação e brincadeira, principalmente. E que vai ajudar a formar, primeiro, um acervo literário. Isso é muito doido, porque eu estou pensando na Muito construção bom. de acervo literário, de aproximação com a literatura para criança, né? Para criança pequenininha, 0 a 3 anos, 4 a 5 anos, né? Que a creche acho que é 0 a 3 anos e a pré-escola seria esse 4 a 5, 4 e né? 5. Então você tá, para essa criançada já está próxima da ideia do material literário. E além do material literário, você vai ter esse outro material que é esse informativo, né? A ideia é que essas obras informativas são especificamente também para tanto para a escola quanto para a galera da creche, é para você ter como discutir, como trabalhar, como formar, né, entender essa mediação de professor. Mas toda brincadeira é para poder incentivar a leitura, para incentivar a imaginação, para incentivar a descoberta. Tem material com áudio, sabe? Tipo a narração da história com áudio. Porque às vezes, professor, essa mudança de clima tá com a gargantinha cansada? Não tem problema, você dá play ali e você vai ter um material com áudio disponível de maneira digital para você poder ouvir, acompanhar, né? O que auxilia também na acessibilidade. Então você tem outros formatos para poder trabalhar com os estudantes. E toda a ideia do brincar é algo que está muito legal, porque na verdade o livro vira um brinquedo nessa estrutura, né? Nessa proposta. E é algo que está muito bacana mesmo. Então deve ter algum link, algum lugar para você conhecer um pouquinho mais do materiais da Editora do Brasil. Acho que é uma forma muito legal, deve estar por aqui pelo post, então fique de olho, viu? E também tem o PNLD 2027, que esse é para os anos iniciais do ensino fundamental, que é uma outra proposta. Por quê? Porque a gente está agora no momento de alfabetização. E quem acompanha o arco há algum tempo sabe que para mim esse momento aqui ele é magia, assim. Porque um dia você não sabe, você vê um monte de caracteres, que é um desenho, e no É outro isso. aquilo vira uma palavra. Isso é algo de doido, assim. Para mim eu acho fantástico. Eu quero um dia fazer especialização só na alfabetização de crianças e de adultos. É algo que eu Vai amar. gostaria muito de fazer. Assim que eu tiver um tempinho, um espaço para desenvolver isso, até para entender. Porque esse outro PNLD, né, que é o 2027, ele está buscando a ideia da alfabetização e dessas recuperações de aprendizagem, que é para utilizar aquele arcabouço que você adquiriu no PNLD 2026, né, que é o infantil. Então é como se vamos dar sentido para aquilo, vamos utilizar isso e ter um componente curricular completamente novo para entender, que é a ideia também da educação digital. Olha a idade que É, você os já vai começar a recursos. discutir uma educação digital. Com a galera do primeiro ao quinto ano também, você já vai ter espaço para isso. Então é muito legal essa discussão, né, Rê? Sim, e aí você falando da questão da alfabetização, e eu estava vendo, até para quem se interessar, tem vários vídeos de discussões sobre, e nos momentos que era para se definir os critérios, tá? É bem legal falar, Uhum. ah, Regiane, é É, legal, porque assistindo um deles, né? Lá eles entende, né? apresentando quais eram os critérios, uma das pessoas que fazem parte ali, ela disse o quanto que é importante pensar nas fontes das letras nesse período de alfabetização, e esses livros têm que ter né, para se escolher esses livros, o quanto que tem que ter uma preocupação em relação a isso, porque já vi, eu que venho da alfabetização há 32 anos, você pegar livro que tinha só um tipo,
de fonte ou de letra, né? E a Uhum. criança, ela precisa ter essa diversidade, né? Ela está no momento de alfabetização. Então, óbvio, você, para quem, né, trabalha com a metodologia aí, construtivista, e é a que a gente tem hoje mais, né, contemporânea, na verdade, a gente começa com a letra bastão, mas ele tem que mudar, né? E aí tem que ter todas essas, como é que se diz? Ele tem que ver isso. Então, letra maiúscula, letra minúscula, isso é importantíssimo. E antes, Kelly, por que que eu bato neste pontinho? Me chamou bastante atenção quando eu vi ali a discussão com relação a isso. Antes não havia essa preocupação, né? Iniciava-se a alfabetização com letra cursiva, né? Nossa, é difícil, né? E É difícil de pensa, o entender, porque absurdo, é um absurdo. Eu venho desta é escola, verdade. tá? E é uma coisa que você não percebe, né? Pra quem não é especialista em alfabetização, é capaz de você passar reto por isso. E falar assim, ah, é normal letra cursiva. Gente, a letra cursiva, não existe duas iguais, entendeu? Porque todas as pessoas que escrevem, Não, até o A, você aí, você vai fazer dois A, você vai sair cada A diferente. não, Isso atrapalha um pouco ali na hora da decodificação, né? Do estudante. sim. E realmente é muito bacana, porque tem uma diretriz pedagógica que é isso que a Rê falou. Isso. Que, olha, vamos usar a letra bastão primeiro, né? Maiúscula de imprensa, e aí a gente vai desenvolvendo a partir disso. E é algo E, tão simples, mas que parece sim. que a gente não tinha percebido, né? E é uma coisa que parece pequena, e como elas se apresentam no cotidiano, não é, Keller? Isso é importantíssimo, porque essa criança, como a gente já viu, já indiquei aqui também uma vez o livro da. Agora me sumiu o nome, estou ruim de nome hoje, hein? É, Nossa, subiu, Keller. Então, Me tudo bem. ajuda. Bom, Como daqui a você já pouco. indicou Que aqui é no aquele que ele passado, vai saindo e ele vai descobrindo as letras. eu lembro, mas também não lembro o Ai, nome. já já eu acho aqui. É bem isso. E você, a hora que você descreveu como que é a alfabetização, e é isso mesmo, né? No momento a gente não sabe nada, e no outro a gente já está ali escrevendo palavras, frases, enfim. Eu vou achar, olha aí, né? Todo mundo olhando e eu aqui procurando. Não se preocupa que a Não, edição corrige. Editora, corrige pra nós. gente, me sumiu o nome do livro, que Eu me lembro horrível. aquele do menininho, que tem até uma cena no ônibus dele olhando pra fora. Isso, É, assim, mas não lembro o nome do livro. isso. E eu coloquei aqui e não achei ainda. Eu captei na hora que você falou a imagem, mas também o Porque, nome me fugiu. enfim, vai ter que cortar isso, porque eu acabei não achando Vamos só o falar como você já livro. citou anteriormente, né? Segue. Como já sei, exato. Mas eu vou lembrar, gente, não é possível. Vou lembrar, que raiva. E é isso, essa mágica, né? Eu vou para a escola de um jeito. E olha como a escola tem que ser isso mesmo, pensando nos materiais que a gente utiliza, pensando também, Keller, porque é uma coisa que eu vi bastante, vários especialistas falando a questão do PNLD, não é só a gente escolher, você tem que ter um preparo para escolher. Eu Não é concordo. assim, é um desafio enorme, e eu fiz questão até, né, de colocar isso aqui, porque a gente tem materiais muito bons, mas um dos maiores desafios é saber escolher. Você tem que saber escolher, né? Por Uhum. isso que também o gestor da escola tem que estar bem preparado. Ele também deve olhar tudo que chega, porque, para quem não sabe, para quem nunca participou, chegam vários livros na escola, chega muito material, e a gente tem um momento lá que, né, você escolhe, os professores podem olhar, né, o que chegou, os acervos, enfim, e aí a gente vai escolhendo. Então, é muito importante que você esteja também preparado para isso. Olhe para seu currículo, qual é o currículo do seu estado, né? É, óbvio que todos estão casadinhos com a BNCC, porque esse é um dos critérios, Senão não chega nem né? lá, né? Se nem chega, não chega lá, exatamente. Mas é legal olhar para tudo isso, porque, e principalmente falando da educação infantil, por ser o segundo ciclo, tá? De escolha. Então, o professor olhar tudo, dar uma olhadinha no que era importante ter nesses materiais, né? Como que vai trabalhar, olhar os apoios metodológicos, né? Como que ele vai utilizar isso no dia a dia, é muito importante, Sim. porque senão Afinal, você é o teu acaba. apoio, né? É o teu parceiro. O livro é teu Isso, parceiro que vai te acompanhar ao longo desse processo, exato, né? exato. É muito importante. E eu ainda continuo procurando o livro.
Deixa eu acrescentar também um outro conhecimento que a Rê já falou, só para amarrar com esse material, né? Que é o PNLD 2027, que é o dos anos iniciais do ensino fundamental. A Rê já falou sobre o uso de materiais divididos em consumíveis e reutilizáveis, né? Tem esse nome que pode ser um nome um pouco complexo para quem está entendendo, mas ele fica bem claro na função. Porque tudo que é de matemática e língua portuguesa, por exemplo, ele precisa ter registro, né? Não tem como. Eu preciso ter prática, registro e por aí Isso. vai. Então, esses materiais serão os consumíveis. E os reutilizáveis serão aqueles de ciência, história, geografia e arte e o componente de educação digital, que é uma novidade necessária. Quem está vivendo no Brasil, né, quem viveu os últimos anos no Brasil, sabe que ter um pouco mais de educação digital, midiática, ela é muito importante. E já vai ser trabalhado desde o primeiro ano. E Então, é isso um é muito incentivo. legal. É um E é um incentivo. incentivo ao uso, como é que fala? Ao uso híbrido, né? Sim, Porque é super sim. importante, até porque, acho que você coloca muito bem, a gente viveu isso na pele, né? Mas esses recursos digitais também, não é, Keller? Vai fazendo com que essa criança vivencie mais, né? E com recursos que estão voltados justamente para o que as habilidades que ele tem que desenvolver, né? Perfeito, perfeito. E mais uma coisa da Editora do Brasil que eu acho que é legal acrescentar, tá? A Editora do Brasil, ela já oferece plataforma digital complementar, viu? Além dos materiais acessíveis. Porque não é para ser um PDF do livro que o professor tem o acesso, não é só isso, assim. Aquele PDF Uhum. que você não interage, não. Aqui é recurso digital complementar. A Editora do Brasil sempre fez esse tipo de coisa, uma coisa que é muito bacana e que quando você quer dar uma aula dinâmica, pode ser que você nem use isso, mas você pode utilizar. Você tem um vídeo, você tem alguma coisa mais dinâmica, uma forma de representar uma imagem com uma melhor qualidade para poder projetar. Todo esse tipo de conteúdo ele é muito importante também para auxiliar o professor ali no trabalho, né? Então compensa você dar uma olhada e conhecer um pouquinho mais. Acho que um ponto legal, Rick, que a gente podia também tratar aqui para falar para o professor sobre PNLD é o material para o professor, de apoio para o professor. Porque tem a categoria que eu acho que é a categoria 3 que são essas obras de apoio pedagógico, né? Que é algo que é muito legal também, vai chegar em algum momento mais informações para o professor que está aí presente, que quando a gente fala sobre o material para a educação infantil, você tem todo um guia teórico prático. E todo mundo sabe, eu, professor, sei, você sabe, todo mundo sabe, que quando a gente fala sobre educação infantil é complexo, mas tende, muitas vezes, quem é leigo, tem um olhar de falar assim, ir lá e brincar com a criança, é passar o tempo da criança, né? E não é isso. Tanto não é que esse material de educação infantil, ele vem com uma fundamentação teórica, assim, que ela é muito sólida. Você tem uma série de pesquisas sobre a primeira infância, coisas recentes, é muito legal para todo mundo olhar, tá? É muito legal. Mesmo se você não for da educação infantil, é muito legal. Sim. Porque ali Ah, está explicando como que a criança aprende, como que a perfeito. criança desenvolve, né? Por que que o brincar é importante, como utilizar o livro. Então, são informações que para mim, por exemplo, me falta. E a Regiane está aqui e não me deixa enganar. Os cursos de pedagogia, no geral, também estão faltando com esse tipo de informação hoje em dia. Porque tem muita coisa de pedagogia que virou meio uma organização, para o diretor, ele ficou muito abrangente, pouco sala de aula em alguns locais, tá? Lógico que não é todos os cursos, mas esse tipo de informação vai fazer a diferença para quem está em sala de aula. Falei Que bobeira, Rê? esse, não, porque esses livros, eu acho que já havia até colocado um pouquinho antes, eles precisam contemplar metodologias, Keller, que Uhum. tenham formatos adequados para as crianças pequenas. Ou seja, não é uma coisa simples. Nossa, não é simples, né? Vai Você lá e brinca, trabalhar, né? não, Não é você isso. trabalhar uma aprendizagem lúdica, que tenha interação, que trabalha ali o desenvolvimento social, emocional. Então, Keller, vai para além, né? É brincadeira, vai para além. Entender tudo isso não é uma coisa simples, não. E acho que você destaca muito bem que o professor, quando ele está iniciando, se ele não tiver esta ajuda, fica muito difícil, porque lá na faculdade, né, você vai olhar e tudo é lindo. Quando você chega na escola, O que você tem faz, muito. né? Primeiro, né? É uma coisa que eu já. a- Para além de tudo isso, entender da psicologia, né, infantil, estudar mesmo. A gente tem Piaget, Vygotsky, né? A gente tem Vallon, a gente tem muitos, né? Que a gente precisa aí estudar, compreender, porque não é só você pegar um livro, você entender de uma metodologia, é você entender como essa criança aprende.
né? E Uhum. dependendo da faixa etária em que ela se encontra. Então, para quem já trabalhou, por exemplo, né? Antigamente a gente não falava creche, falava berçário. Então, eu trabalhei em berçário. Né? Então, você tem momentos que você põe o bebezinho, você põe colchão e põe ele para rolar, você vai rolando ele, né? A questão, aí você vai para a educação infantil, 4, 5 anos, que a gente fala dessas coisas de experimentação. A gente não pode esquecer disso. Né? As crianças precisam experimentar aquilo que elas estão aprendendo, né? Que também é bem interessante. O que que é grosso, o que que é fino, é lixa, passa a mão na lixa. Gente, quando eu trabalhei em educação infantil, eu pegava café, pegava um pouquinho do café, punha na boca. É amargo, eles fechavam, né? Fechavam o olhinho. O que que você sentiu? O Tudo isso cheiro, né? parece isso, Keller. Então, olha só quantas coisas você precisa pensar, né? Quando você trabalha com a educação infantil. E esses materiais, com certeza, trarão essas experimentações que são muito importantes. Perfeito. Isso é muito legal e está disponível, né? A ideia é que esteja disponível como apoio ao professor. Duas coisas que são novas também, que estarão ali presentes, que eu acho que é bem legal dentro do PND 2026 do Educação Infantil, é tanto te explicar como traduzir alguns conceitos da BNCC também, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, né? Como que eu traduzo isso? Porque, gente, é um verbo. O que que eu faço com esse verbo, né? E agora? Beleza. E agora? O que que eu faço com esse verbo? Então, como traduzir isso para utilizar com as crianças é muito legal. Todo o conceito de inclusão e diversidade também é muito bom. E lembrando que quando eu falo de inclusão e diversidade, eu estou abrangendo todo mundo, tá? Essas duas palavras elas servem para todo mundo, independente da sua origem, do seu ritmo de aprendizado, da prática, das estratégias, de tudo isso, tá? É só para a criança se sentir realmente recebida, né? Entender que aquela escola é dela, que o mundo também é para ela. E tem também um material que eu achei muito legal, que é como que eu posso orientar a escola para utilizar esse novo acervo de livros. Porque tem muita escola que não sabe, gente. Eu já É o que a fui em gente várias estava falando. escolas, né? Participei das movimentações de sindicato, participei das formações de formação de professor. Tem escola que recebe livros maravilhosos e não sabe como organizar uma biblioteca. Então a biblioteca vira um depósito de livro, ou você perde Perfeito. os livros porque você não sabe como organizar. Como que eu organizo isso? O que que eu faço com esses livros agora que eu tenho? Então, esse tipo de conhecimento, que é um conhecimento de gestão mesmo desse acervo, é algo que está presente, está dentro do material também. Então, funciona como uma formação. Leva a sério, professor, esse material, porque ele é muito legal. E o outro material, que é o do PNLD 2027 de anos iniciais, também tem muito conteúdo do professor no manual do professor, que é esse que acompanha, né, o livro do aluno também, onde você vai ter uma nova forma de lidar. Porque você pega aquelas versões mais antigas, ela parece muito como um livro de resposta. Então, de um lado, no livro do aluno você tem as Perfeito. perguntas, no livro do professor você tem as respostas. E não é isso. Só no material você já tem toda uma estrutura, que é esse roteiro de alfabetização que a Rê falou. Vamos começar a usar a letra bastão. Depois a gente vai mudando, né? Vamos trabalhar o letramento. Pode ser que você ouviu a Rei falando sobre isso e fala assim: Meu Deus, como eu vou fazer isso? O livro te ajuda. Tem um roteiro para esse tipo de trabalho. Clareza pedagógica. Clareza, perfeito, Rei. É isso, gente. E tudo que eu quero como É, professor, quando eu pego o material, é saber como que eu posso traduzir esse material com a exato. melhor qualidade. Porque isso dá segurança pra gente, a gente fica mais tranquilo pra sala de aula, a gente vai pra sala sabendo o que nós estamos fazendo lá. Isso não tem preço, né? Precisa ter uma gestão eficiente desses materiais. Uhum. É o que a gente comentou. Não adianta você ter bons materiais e você não saber utilizar, não é? Então, todo este apoio vai ser importantíssimo, tanto para quem está começando, como para quem já está aí, né, caminhando, porque é o que a gente já comentou, é uma formação constante, né? Quando você lê os materiais de apoio, é uma formação constante. Perfeito, perfeito. E até a questão digital, viu, gente? Pode ser que você fique na dúvida, não saiba como utilizar, ou pode ser que a vida do professor esteja corrida e eu nem consegui olhar o material digital. Porque estou em 3 escolas, estou em 4 escolas, né, de manhã, tarde e noite, eu não tive tempo para olhar o material digital. No material do professor, tende a ter aquela parada tipo assim: ah, você acabou de fazer o conteúdo da atividade 12 na página 35. Então, você tem um recurso digital tal que pode te ajudar e é tipo um jogo interativo que ajuda a aprofundar.
E aí você já sabe o que tá ali, você vai lá, dá uma olhada, se tá funcionando, como é que vai, se a internet da escola tá legal no dia, né? Se tem esses acessos, e aí você pode utilizar. Mas tem orientação de como utilizar o digital. Para não cair naquele erro que a Rê já apontou aqui também, e eu já falei em outros programas do passado, que é transformar o projetor numa nova lousa. Então, antes você escrevia na lousa, agora você faz o PowerPoint no projetor, né? Mas na prática é a mesma. Não, a interação sobre isso, como que eu faço essa integração digital, também tem É como importante. uma indicação ali, né, para o trabalho. É importante que a gente tenha, em tudo que a gente faça, Kelly, a intencionalidade pedagógica mesmo. Essa palavra, ela virou né? Todo mundo fala e tal, mas se você pegar ela a fundo, é tudo isso. É você estudar o material antes de você dar a sua aula, é você planejar a sua aula, é você escolher uma metodologia correta, é você olhar. Porque se você tem um material que é digital, ele complementa o que você tem ali físico. Então não tem como você descartar aquilo. Se a gente for Boa. falar, é que nem você pegar uma aula digital pronta. Se você lê aquilo, você faz o mesmo do mesmo, não é? Você tem que ir complementando. E este material digital vem para complementar. Então, é necessário que você tenha clareza deste material e que você estude, que ele faça parte ali do seu planejamento daquela aula. Perfeito, Rê. E lembrando, viu? Você já está acompanhando aqui a a Editora do Brasil está inscrita, tem obras, né, para o PNLD para te apoiar também, e aquela obra na qualidade que você já conhece. Pensamento crítico, uma preocupação muito grande com educação emocional, com aprendizagem significativa, todas essas demandas do PNLD estão presentes. Dá uma olhada com carinho para a parte literária. Gente, o material literário tá Muito bom, muito bom, tá rico. muito sensível, tá muito poderoso, assim. É algo que é muito legal, tem um cuidado, tem um carinho. Só de olhar você vai sentir, assim, um carinho e é literalmente muito forte, sabe? Assim, o contexto, a escrita, o apoio, é algo que é muito bacana, muito bacana. E lembrando que não é preciso ser especialista em política pública também para você entender o impacto do PNLD, tá? Às vezes, você ouviu um professor ele Verdade. falando assim, ah, eu não sei para que o PNLD. Gente, pode não servir na sua escola, porque a sua escola está num lugar onde talvez, né, a renda, talvez, né, o status seja distinto, mas no geral ajuda muito. Para o Brasil, o tamanho que ele é, o PNLD é algo importantíssimo, tá? Olha para a sala de aula. Cada livro, cada recurso, cada proposta pedagógica que é apresentada nesse tipo de material ele influencia diretamente a forma como as crianças vão aprender, como elas vão se desenvolver, como que elas vão se relacionar. Então é um material poderoso, viu? E o PNLD 2026 e 2027 traz essa oportunidade de repensar a prática, valorizar a infância, de fortalecer a escola, de ter a escola como um espaço de inclusão, diversidade, inovação. E isso é muito bom. E a Editora do Brasil, né, tá junto com vocês nesse caminho também, oferecendo os materiais e serviços que vão te apoiar, professor, professora, para garantir, né, essas mudanças, trazer essas mudanças, fazer essas mudanças se tornarem reais conquistas para sua escola e para a educação como um todo. Certo? Certo, tem uma coleção, inclusive aqui da Editora do Brasil, que chama Assim Eu Aprendo, que é da educação infantil. É bom. Ele é assim, né, para quem já que ela não é de hoje, né? Então ela é uma que já vinha pensando em questões que hoje estão sendo exigidas. É legal olhar para esse material, que é um material muito bom. É verdade, né? Ele tem umas capas. A arte é maravilhosa, tá? Ele é um cadernão, né? Ele é um caderno, assim, E se todo você olhar ali o que tem, né, em estrelado. cada unidade, né, já pensando numa série de coisas aqui, eu não abri aqui, eu lembrei mas eu lembrei do nome, e aí tem, achei aqui. Tem linguagem, matemática, natureza, sociedade, você vê. Não é uma coleção recente, mas é uma coleção Que já que reflete, né? exato, já está, na proposta já estava o que está sendo pedido hoje. Eu lembro. Lembrei do nome do livro, olha, olhando uma Opa! coisa. Manda pra O cá. menino que aprendeu a ver, é o É Keller, o isso. menino que aprendeu a ver. Lembrou agora. Muito É, bom. é Ruth muito Rocha, legal. gente. Da Ruth, exato, exato. Ruth Rocha, Ruth Exato, da Rocha. Ruth Rocha.
Bacana. E lembrando que tem todo esse acesso, né, que é disponibilizado para as crianças, que eu acho que é algo que a gente precisa e ele é um investimento no futuro, né? Rê. Bora lá, eu sou a Regiane Taveira e fiquem de olho aí no PNLD. É importante que você entenda como são as escolhas, não é? Que você tenha este olhar, mas não é um olhar superficial, é um olhar mais profundo, para que você escolha um bom material e que você tenha aí, né? Lembrando que você vai ter que trabalhar com ele 4 anos. Então é importante que você realmente faça essa escolha com um olhar muito atento e específico. Perfeito. Eu sou o Marcos Keller e, gente, senta com seus colegas, abre o livro, olha o site, vê o material, conversa com os profissionais, ouve a indicação da galera que você confia, que está próximo com você, Outra porque vocês coisa. têm que escolher juntos, não é por disciplina. Ah, a galera de história escolheu isso, ah, a galera de filosofia Perfeito. escolheu aquele. Não, é juntos, é um trabalho para todos, tá? Leva muito a sério esse momento. E presta atenção no material da editora, que é um material muito Muito bacana. A bom. editora do Brasil está preocupadíssima em dar um material de qualidade, em dar um suporte de qualidade. Os livros literários, olha com carinho para eles também, porque teve uma escolha aqui, teve toda uma curadoria que foi muito boa, certo? No mais, até o próximo programa. Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Supervisora de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais: instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.